Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. No último dia 27 de outubro, a Comissão de Direitos Humanos analisou o substitutivo do projeto de lei que trata da instituição do bilhete único especial. Com o bilhete, as pessoas com deficiências ficam isentas de pagar a tarifa de ônibus das linhas municipais. O presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSDB, fala sobre o projeto. Acabamos de receber o substitutivo do projeto 2860-2015, que é sobre um bilhete único especial que concede isenção de pagamentos de tarifas das linhas municipais às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, múltipla e orgânica. Então, ele está revogando algumas leis anteriores de 2000 e de 1997 para se adequar. Na realidade, esse é um grande anseio, inclusive do CAPES, que atende várias pessoas com essas deficiências. O CAPES aqui de Guarulhos, ele realmente sente mais a dificuldade das famílias, daquelas que têm algumas deficiências que algumas pessoas não percebem, mas que na realidade atinge muitas famílias de Guarulhos. E na realidade, o que acontece? Já tinha sido feito um estudo com o projeto original. E já tinha a comissão de habitação, que é direitos humanos, e racismo da Câmara, que é composta por mim, vereador Elmer e vereador Pezão, junto com a equipe, nós fizemos algumas complementares, um substitutivo. E o que aconteceu? Quando veio agora o substitutivo, que nós acabamos de receber aqui na comissão, que é a primeira reunião depois que a gente recebe, está tirando alguns CIDs. Para quem não sabe, o que são CIDs? Os CIDs são as doenças que o INSS e os médicos dão como referência da doença, se a pessoa tem um problema físico, mental, auditivo e tudo mais, tem um CID. E aí, o que acontece? Nós vamos começar do zero novamente. Então, nós vamos chamar aqui o pessoal do CAPES, para poder mostrar para eles que realmente tinha sido contemplado e agora está sendo suprimido da lei do original, aqui no substitutivo, para que eles tenham ciência que nós vamos fazer uma nova emenda, colocando aquilo que a Prefeitura, infelizmente, tinha colocado e retirou, e vamos tentar mandar para plenário, para que o plenário é soberano, e conscientizar os vereadores das mais doenças, variadas doenças que tem, para que seja aprovado na Câmara Municipal o projeto do substitutivo da Prefeitura, do Prefeito Municipal, mas também com o nosso substitutivo, que vai contemplar as famílias de Guarulhos, que tem cada um com a sua doença, que necessita realmente dessa isenção de tarifa municipal em Guarulhos. No próximo dia 11, às 6 da tarde, a Procuradoria Especial da Mulher vai realizar uma audiência em defesa da escola pública e contra o fechamento de unidades escolares pelo governo do estado. O objetivo do evento é debater a reorganização do ensino estadual, que pretende distribuir os alunos em outras escolas da rede. O evento acontecerá no plenário da Casa. Nós vamos fazer uma audiência pública para discutir, nós estamos convidando as duas dirigentes estaduais para discutir a respeito do tema. Eu acho que a gente precisa fazer a defesa da escola pública, como um todo, especialmente do estado de São Paulo. O povo está clamando para que não tenha fechamento de escolas. O povo está clamando nas ruas, em vários municípios, para que não tenha essa reorganização sem debater com a comunidade. Então, os pais estão muito preocupados, as mães estão muito preocupadas com essa questão de onde vai meu filho, qual é a distância, que perigos ele vai correr, nesse percurso que agora será mais distante da minha casa. Então, tem toda essa preocupação dos pais. Tem a questão do fechamento de escolas com 800 alunos, com 1.000 alunos. Não é possível fechar uma escola com 1.000 alunos. Mesmo com 600 alunos, como a gente tem o Alaide, que tem 600 alunos no bairro dos Pimentas, por que fechar a escola? Que tal a gente implantar lá o ensino integral, E quando o governo do estado fala assim, mas a gente libera o prédio para fazer uma creche, o prédio para fazer uma creche, porque o governo banca a creche, ele quer onerar os municípios, Então, ele reduz os gastos, então, tiraram por volta de 200 milhões da educação, governador Alckmin tirou 200 milhões da educação e agora ele quer enxugar os gastos deles, fechando escolas. Então, acho que é muito grave, muito, muito, muito grave. A gente precisa, sim, ter uma melhora na educação como um todo, especialmente na educação estadual, mas a gente precisa debater
né? Quais são, que será essa melhora, o porquê. E não dá para falar que nos dias de hoje a gente tem aí 7.700.000 jovens fazendo Enem e você falar que não tem pessoas para estudar. Eu acho que a gente pode melhorar a qualidade do ensino. Vamos implantar o ensino integral, reduzir o número de alunos por salas. Aproveitar agora para dar um salto de qualidade na educação e não fechar. Além das representantes estaduais do governo, quem que vocês vão chamar para participar desse evento? Então, nós vamos chamar as duas dirigentes, nós vamos chamar o Sindicato dos Professores, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. E nós vamos chamar todas as escolas das cidades, os pais, as mães, os jovens, os alunos, que são os maiores interessados, né, as crianças, os adolescentes como um todo. A gente está chamando toda a comunidade escolar, mais o Sindicato dos Professores, mais os representantes do governo do estado. E também nós vamos chamar os deputados que foram eleitos por Guarulhos, que eu acho que é fundamental que os deputados estaduais se posicionem, né, e façam a defesa do não fechamento das escolas. Ainda sobre educação, a Procuradora Especial da Mulher elogiou o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Neste ano, o assunto foi a violência contra a mulher no Brasil. Colocou mais de 7 milhões de pessoas para pensar no tema violência contra a mulher. Então, acho que isso foi grandioso, o governo federal está de parabéns. Eu acho muito positivo que os jovens façam uma reflexão, que as pessoas como um todo façam uma reflexão sobre esse tema, violência contra a mulher. Chega de violência contra a mulher, né? Chega de tanto ódio, de tanto preconceito, de tanta intolerância. Então, parabéns aos idealizadores aí deste tema, do governo federal, que faz esse grande debate, que levanta esse grande debate da violência contra a mulher e que a gente tenha não violência à mulher, né? Que a gente combata isso na sociedade, que a gente possa viver numa sociedade de igualdade de gênero, igualdade de direitos entre homens e mulheres, que é isso que a gente quer para o futuro da nossa nação e da nossa cidade. A Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude deu parecer contrário, no último dia 27, ao projeto de lei que proíbe material didático sobre diversidade sexual em escolas de ensino fundamental e educação infantil. O projeto foi apresentado pelo pastor Anistaldo, do PSB, e assinado por 21 vereadores. Há uma inconstitucionalidade no projeto. Guarulhos hoje é uma das cidades campeã no estado de São Paulo na questão da produção de projetos inconstitucionais. Isso é ruim para essa legislatura. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tanto a Comissão de Educação como Constituição e Justiça já tinham se manifestado contrariamente. Eu, particularmente, precisava estudar um pouco mais o projeto. Mas tanto o vereador Guti quanto o vereador Mato Grosso, que são os demais integrantes da comissão, se posicionaram contrariamente. Eu respeitei, porque entendo que a posição não é particular. A posição aqui é da comissão e é uma posição de responsabilidade, não motivada pela emoção, motivada pelo momento, mas motivada pelo que é melhor para a cidade. E neste momento a comissão entendeu, como as demais, que o melhor para a cidade é que esse projeto receba o parecer contrário. Vereador, essa é uma comissão que analisa o mérito, né? No caso, não analisaria a constitucionalidade, que fica a cargo da Comissão de Constituição e Justiça. Com relação ao mérito, o que foi discutido? Então, o mérito que nós entendemos é que nós estamos num processo de uma sociedade que avança na velocidade da luz. Então, retroceder com alguns projetos que aflora ainda mais o conservadorismo não vai beneficiar em nada a sociedade. Com isso, então, esse projeto ele não vai para votação em plenário, vai ser arquivado desde já? Sim, por ser uma comissão de mérito, o nosso parecer é o parecer que naturalmente designaria o projeto para o plenário, mas neste aspecto, como o nosso parecer foi contrário, o projeto se encerra aqui. A Comissão de Trânsito e Transportes deu parecer contrário a um projeto de lei que propõe a gratuidade de transporte coletivo e alternativo em dias de eleição. A proposta do vereador Guti foi comentada por Romildo Santos, do PSDB.
Eu e o vereador Brinquinho, né, nós somos contra, cada um, né, com a sua opinião, né? Ele é contra porque ele realmente acha que não tem nada a ver, né? E o que me chamou a atenção é que na lei, né, já diz o seguinte, que ninguém pode transportar nenhuma pessoa para poder ir votar, né? Porque isso na realidade diz que é concedido como compra de voto. Agora, o que acontece? A prefeitura ela paga recursos, né, subsídios para as empresas de ônibus, no caso da Vila Galvão, Campo dos Ouros e a Guarulhos Transportes, né, que a Guarulhos ela faz intermunicipal, essas outras duas elas fazem municipal. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? Uma empresa que tem uma concessão da municipalidade para explorar o transporte público da cidade e levar no dia da eleição pessoas para poder votar, é um pouco perigoso, E vou dizer mais, nós temos um outro fator aqui, que são os micreiros, né? Os micreiros hoje, não sei se estão uns 300 ou 200 e pouco, mas as cooperativas, a maioria das cooperativas faliram, né? E a gente vê que já tem candidatos a vereador, né, que já saíram, que são presidentes de cooperativas dos micreiros. E quem me diz que esses presidentes de cooperativa não podem ser beneficiados com esse dia da gratuidade? E gratuidade não existe, né? Gratuidade, se alguém vai andar de graça, alguém vai pagar. Quem vai pagar para a população? Ou se ela não pagar diretamente, sacando do bolso do dia da eleição, ela vai pagar sobre os subsídios da prefeitura. Então, se vai pagar sobre os subsídios da prefeitura, é melhor que fique do jeito que está e que cada um vote conscientemente e não tenha pendência nem para um lado nem para o outro por causa de um transporte, né? Então, na realidade, é isso. A gente quer livre-arbítrio para que as pessoas não tenham uma tendência ou que sejam influenciadas no dia da votação. Depois do intervalo, em sessão ordinária, vereadores debatem projeto que cria a Procuradoria-Geral no município. Voltamos já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na sessão ordinária de 27 de outubro, foram aprovados 17 requerimentos. Mas o assunto que causou discussão entre os parlamentares foi um projeto do Executivo que reestrutura a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Esse projeto ele foi apresentado na casa quinta-feira passada pelo senhor prefeito e nós precisaríamos deliberá-lo, ter no mínimo 18 votos em plenário para que ele seja aprovado e depois de aprovado submeter aos estudos das comissões permanentes e dependendo do parecer destas 3 comissões no mínimo, aí ele voltaria a plenário para ser votado e tornar lei ou não. Ocorre que nós analisamos o projeto e entendemos que previamente que esse projeto ele é prejudicial aos interesses da cidade, ele cria uma situação de praticamente um feudo, uma secretaria que teria total independência e força contra o chefe do Executivo, de modos que prejudicaria a cidade, prejudicaria a gestão tanto do atual prefeito como do próximo prefeito. Um exemplo disso, nós criaríamos 9 procuradoria e esses procuradores eles não poderiam ser removidos em hipótese alguma para qualquer outro departamento, departamento fiscal, departamento trabalhista, departamento civil. Então o prefeito não teria liberdade de mais nada sobre a condução do dia a dia da secretaria que comandaria a procuradoria. E não só isso, nós temos a situação do home office. O que é o home office? Muitos desses procuradores, a pretensão é trabalhar 3 dias em casa, sem prestar conta da quantidade de serviço desenvolvido, o horário.
mesmo fazendo curso, eles vão poder justificar o home office. Então a gente entende que esse projeto é muito prejudicial, nós estaríamos trazendo outras pegadinhas, eles recebem uma gratificação hoje no salário, e eles estão com esse projeto querendo incorporar essa gratificação, que é de cerca de 136%. Então, na verdade, esse projeto ele vai trazer muito prejuízo para a cidade, entre diversos outros pontos que a gente, para destacar, aí leva um certo tempo. Entendemos que o projeto sequer pode ser recebido pela casa, então nós somos pelo arquivamento. Infelizmente, muitos dos vereadores esvaziou o plenário e hoje só teve 11 votos pelo arquivamento e acho que, se não estou enganado, 4 favoráveis. Esperamos que na próxima sessão, que na próxima quinta-feira, a gente venha realmente arquivar o projeto. O senhor comentou essa questão do home office, mas a própria jornada de trabalho dos procuradores já é de 4 horas e há até uma tentativa de extinguir o ponto, é isso? Exatamente, essa é uma questão que passa pelo Ministério Público, que tem todo um questionamento com relação ao ponto, e eles acabam não querendo cumprir uma certa regra. Veja só, eles cobram e recebem pelo chamado adicional de assiduidade, que lá no, gratificação. E essa gratificação preza por 2 requisitos. O primeiro requisito, eles precisam ter assiduidade. Como que você vai ter assiduidade se você não tem o ponto eletrônico? Uma segunda situação, zelo. Isso é inerente à atividade do advogado, do procurador, de todas as pessoas que militam no judiciário. Então não se justifica certas situações onde eles querem, por exemplo, eliminar o ponto. Os médicos da cidade hoje não estão assinando o ponto eletrônico? O procurador é melhor que o médico? Claro que não, todos nós somos iguais. Então não tem por que aqui a gente ficar criando grupos que têm um privilégio a mais que o outro. Então entendemos que esse projeto não é saudável para a cidade, ele é prejudicial, nós passaríamos a ter uma procuradoria que teria muita ingerência no executivo e o inverso não iria acontecer. Para você ter uma ideia, mais um outro ponto que eu me lembro agora, vamos dizer que tem determinados funcionários nessa eventual procuradoria e que não segue os interesses do município, teria desavença com o chefe do executivo. O chefe do executivo sequer pode abrir sindicância contra esses funcionários. Para fazer essa sindicância dependeria do aval daqueles procuradores. Então isso a gente entende que não é razoável, teria que ser uma sindicância mista pelo menos, mas não simplesmente de exclusividade do jurídico. Se você colocar que pode ser uma sindicância a critério do interesse do executivo, composta da Secretaria de Administração e Secretaria de Assuntos Jurídicos, aí eu acho que nós passamos a avançar em algo que passa a ser mais democrático. Agora, da forma que o projeto veio na calada da noite, nós não podemos aceitar isso não. Heleno Metalúrgico, do PDT, também criticou o projeto que cria a Procuradoria-Geral do município. E agora vem mais um projeto de lei para a nossa casa, e rapidamente, porque quando o governo ele quer que as coisas sejam deliberadas, aprovadas rapidamente, que vai atender os anseios dele, ou de interesse de terceiros, vem rápido sem dar possibilidade de nem todos os vereadores participarem ou fazer a leitura daquele projeto que está hoje em pauta na Câmara. Assim eu indaguei alguns vereadores e muitos vereadores, Seminaldo, não leram o projeto. E eu também não vou falar que eu li na íntegra o projeto. Então, como que eu vou votar algo que é notório que desta casa não está sabiamente sabendo do que está tramitando? Como que eu vou votar algo se vários advogados ligaram pedindo para que nós não deliberássemos esse famoso e mais um trem da alegria, como a Folha Metropolitana noticia aqui? Como que eu vou votar algo que o projeto, para que as pessoas saibam aqui, projeto de lei de número 4.576/15, dispõe sobre a criação e organização da Procuradoria-Geral do município de Guarulhos e reorganiza a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Reorganiza aquilo que é de interesse deles, não reorganiza aquilo que é de interesse da cidadã e do cidadão do nosso município. Como que eu vou votar algo no qual um procurador ele está estimado de trabalhar de 4 horas para ganhar de 36 mil a 46 mil reais trabalhando por 4 horas? Como que eu vou votar algo nessa situação? Jamais. Isso para nós
no meu entendimento, isso é o meu entendimento. E quero deixar bem claro os vereadores, penso eu que todos vão acompanhar no grande expediente, que esse projeto está aí, que não delibere. Não delibere algo que nós não sabemos o que estamos votando na íntegra. Vamos pegar esse projeto e já arquivar ele, já matar ele no ninho. Nem votar esse projeto para que vá para comissões, porque eu tenho certeza, se nós deliberarmos esse projeto do jeito que está e for para as comissões, vocês, vereadores, serão chamados lá na Casa Branca e vocês voltarão com outra visão e vão votar nesse projeto. Então esse projeto, no meu entendimento, é um famoso passa-moleque nas nossas caras. Então essa casa, ela tem poder, é a casa de leis, e nós não podemos nos curvarmos de tudo aquilo que vem da Casa Branca. Já o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, defendeu a deliberação da proposta da Prefeitura. Eu acredito que a movimentação, neste momento, de falar que não deve haver deliberação do projeto, fica muito estranho e depõe contra o Poder Legislativo. Quando a gente vê, por exemplo, eu não tive tempo de analisar na sua totalidade o projeto, confesso para Vossa Excelência que estou em dúvida com alguns pontos aqui, porém não há convicção, a não ser de posição de pessoas que se diz contrário, que vem ao conhecimento dos colegas vereadores, posicionando o sentimento deles, como há outros também vêm colocando o sentimento favorável. Então, portanto, nós temos que ser, acima de tudo, responsáveis, temos que analisar, muito bem dito pelos colegas vereadores que me antecedeu aqui da tribuna, sobre a preocupação do elevado valor. Mas nós temos que ver uma série de fatores dentro dos 96 artigos, para ver se cabe uma emenda, se cabe um substitutivo, para que a gente possa entender um todo do projeto, e não apenas parcialmente, no calor da emoção, nós simplesmente virar moda nesta casa e não deliberar os projetos colocados. Como nós mesmos questionamos o Executivo, quando o Executivo não aceita um requerimento da população encaminhado ao fácil que diz que não corresponde antecipadamente. Somos contrários também, porque tem que receber, mesmo que for contrário, for negado, mas tem que receber, tem que receber. Então, portanto, deixar claro, o fato, viu, senhores, a deliberação aqui, ela não diz em aprovação ou rejeição de projeto. A deliberação vai para as comissões temáticas da casa para analisar a legalidade, a disponibilidade orçamentária e também, muitas vezes, para as comissões pertinentes ao assunto. Então, geralmente passa em 3 comissões. E nós temos, e 3 comissões são compostas, cada uma delas de 3 vereadores desta casa. E, posteriormente, a posição da comissão vem a plenário. Como pode não vir a própria comissão arguir inconstitucionalidade e a comissão de mérito também entender dessa forma, é arquivado, não vem para plenário. Então, portanto, eu acho que esta casa, se nós pegarmos a prerrogativa de simplesmente não receber nenhum projetos que tem aqui, não há necessidade da articulação política nesta casa, não há necessidade de nós estarmos perdendo tempo aqui nesta casa. Os vereadores petistas, professora Marisa de Sá e professor Rômulo Ornelas, comentaram o exame do Enem, realizado nos dias 24 e 25 de outubro. Eles elogiaram a iniciativa de abordar na prova a violência contra a mulher. Eu me inscrevi para fazer uso da palavra hoje, para parabenizar ao tema escolhido para o Enem deste ano. O Enem traz o tema da violência contra a mulher. Nós tivemos 7 milhões, por volta de 7 milhões de pessoas inscritas para fazer o Enem, sua grande maioria jovens, e acho que refletir sobre esse assunto na sociedade é muito importante. Eu vejo que diariamente a gente tem inúmeros casos de alguns até de tragédias no que diz respeito à violência contra a mulher. Então, acho que esse é um tema importante
na questão dos nossos direitos humanos, de ser debatido amplamente pela sociedade, especialmente pela juventude. Então, eu quis fazer uso da palavra neste dia para parabenizar o governo federal. Eu acho que levantar esse debate na sociedade é pertinente. Nós estamos vivendo nesse país um movimento de retrocessos. Tem projetos aí que trazem um grande retrocesso à sociedade. Por isso que tem que ser amplamente debatido esse tema. Temas como a não violência à mulher, é importantíssimo que a gente possa ter aí os nossos jovens refletindo e debatendo. A Marisa já fez essa repercussão aqui na tribuna sobre a bola dentro do Enem nesse final de semana. A prova do Enem fez como proposta de redação a questão da violência contra a mulher. Cerca de 7 milhões de pessoas no mesmo horário, eu acho que é inédito isso em qualquer país do mundo, discutindo e pensando sobre a questão da violência contra a mulher que ainda persiste nesse país. Sei que fez essa proposta de redação, mexeu com o orgulho de os movimentos fundamentalistas desse país que ainda combate os direitos da mulher. Então, nas mídias sociais, várias repercussões negativas, falando que o Enem está discutindo o feminismo do Brasil, o Enem está discutindo o direito de mulheres. Mas foi uma bola dentro daquelas excelente. O Enem está de parabéns quem teve essa visão de discutir um assunto tão pertinente na sociedade, que é a questão da violência das mulheres. E eu espero que nos próximos Enems debata a questão do direito do homossexual, que também tem direito e também é discriminado nessa sociedade. Então, são assuntos pertinentes na sociedade que o Enem está levando à tona, está debatendo. O Enem, nas suas questões, vários debates, várias questões ligadas à defesa do negro, à defesa das pessoas, as minorias que sofrem preconceito nessa sociedade. Por sua vez, João Barbosa, do PRB, falou sobre o projeto de lei de autoria dele. O item, que estava na ordem do dia, individualiza hidrômetros nos edifícios da cidade. O consumo de água tem que diminuir. O rodízio aumentou. Mas eu estou tendo muitas reclamações que as contas não diminuiu. Como é que matemática é essa? Eu não recebo a água. Não estou recebendo a água. Porque é rodízio. Mas as contas estão vindo tanto quanto antes, talvez até em valores maiores. Isso não é culpa do superintendente, isso não é culpa de quem quer que seja, mas nós precisamos falar sobre isso. Mas, na sessão anterior, esse vereador veio à tribuna falando sobre um projeto de lei que nós temos nesta casa desde 2014. Desde 2014 nós protocolamos nesta casa um projeto de lei, e esse projeto de lei, ele pede para que seja instalado nas novas edificações, condomínios que estão sendo construídos, o hidrômetro em cada apartamento ou em cada casa, porque principalmente nos apartamentos, em condomínios, a água vem em grande quantidade e todo mundo usa a água à vontade. A gente não sabe qual é o volume de água que ele se consome. Não estou aqui dizendo que eles não estão contribuindo para que haja um racionamento, mas é importante que isso aconteça. E esse projeto, senhoras e senhores, já está fazendo aniversário nesta casa. Já está fazendo aniversário. É um projeto que é de grande importância, de grande valia. As edificações já estão sendo, todas elas sendo inauguradas. Todo mundo pegando chave, todo mundo... Aonde está o interesse? Qual é o interesse de quem? É de um consumidor que está lá no buraco da lacraia, com todo respeito, que é assim que eles consideram, lá no mais longínquo, não chega água para eles, mas nas grandes edificações, nos grandes condomínios,
a água chega à vontade. E é para esses que nós queremos colocar também limitações, porque todo mundo tem um relógio, todo mundo tem um hidrômetro, todo mundo tem algo que meça a sua conta de energia, que é lógico, tem que ter, e também que meça a conta de água. Por que não nos apartamentos? Por que não nos edifícios? Não nos condomínios? Então, esse projeto é um projeto de grande importância para o nosso município. E já faz mais de um ano que esse projeto está aqui na casa. Também durante a sessão, o sociólogo Walter Caselli usou a tribuna livre para comentar a atual situação política do país. Se não ouvirem o clamor da população, não irão chegar aos seus objetivos. Os grandes da terra constantemente dizem: eu dou muitas esmolas, sou muito caridoso. Quando alguns poderosos gastam uns poucos reais em alguma obra de beneficência pública, proclamam aos quatro ventos por meio da imprensa, do rádio e da TV. E todo mundo diz: esse é um homem bom. Contudo, apesar de tanta proclamação e tanta propaganda, as ruas da cidade estão cheias de buracos. Falta atendimentos médicos, homens que perderam empregos e de mães que recorrem às esmolas por um pedaço de pão para sustentar os seus famintos filhos. Essa é a triste ironia do mundo. O poderoso ajuda o poderoso, o governo ajuda o ilustre e abandona o infeliz na própria sorte. A sociedade atual necessita passar por verdadeira e justa reforma social. Cada deputado federal tem um valor de 15 milhões em emendas para mandar às suas bases. Nem sempre consegue esse valor absoluto por questões de corte da Presidência da República. Antigamente era bem pior, porque só se liberava recurso a quem era da base do governo. Agora é considerado impositivo. Sendo assim, muitos municípios serão beneficiados. Então vamos cobrar os deputados e exigir que esses recursos cheguem à melhoria do município. A pergunta é: como explicar o provável corte de 10 bilhões do Bolsa Família no orçamento de 2016? O governo atual criticou em campanha e fez propaganda dizendo que o candidato da oposição iria cortar o Bolsa Família. E agora? E se você quiser saber mais sobre o que foi decidido durante a sessão do dia 27 de outubro, acesse o nosso site e confira o vídeo na íntegra. E no próximo bloco, acompanhe os destaques das sessões extraordinárias do dia 28 de outubro e ainda conheça 2 projetos de lei de autoria dos vereadores aqui do município. A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. No último
último dia 28 de outubro, 2 projetos encaminhados pela Prefeitura foram deliberados pela Casa. Aprovados pelos vereadores em 2 sessões extraordinárias, eles seguem agora para a sanção do prefeito. Acompanhe. Segunda discussão e votação do projeto de lei 4563/2015, institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, estabelecendo a redução de juros e multas moratórios provenientes de acréscimos legais incidentes sobre débitos tributários e não tributários existentes para com a administração direta e com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item segundo ao senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 3730/2015. Dispõe sobre regularização de edificações irregulares no município de Guarulhos e da nova redação aos artigos 113H, inciso 2, 113J de Guarulhos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo nenhuma matéria mais a ser tratada na presente sessão extraordinária, declaro os trabalhos por encerrado. Mais sobre as sessões extraordinárias do dia 28, você também confere no nosso site. As sessões estão sempre disponíveis para você assistir na íntegra. O vereador do PROS, Dr. Vitor da Farmácia, quer alterar a lei que regulamenta a cobrança por tempo de uso em estacionamentos particulares. O parlamentar quer proibir a cobrança da tarifa integral ou de valor adicional de quem, por alguma razão, volta sem o ticket para buscar o veículo. O autor explica melhor agora o projeto de lei. Para você então que se liga no Jornal da Câmara, hora de a gente saber o que está rolando aqui na Câmara em relação a projetos de lei. Sempre aqui no jornal, em determinado momento, a gente fala dos projetos que estão tramitando pela Casa. O projeto de hoje aqui do vereador Dr. Vitor da Farmácia, do PROS, sobre estacionamento. Afinal, aquela pessoa que deixou seu carro no estacionamento e aí depois não lembra onde colocou o ticket, perde, ou é assaltado e o ticket estava na bolsa de repente, tem que pagar uma quantia lá que é estabelecida pelo estacionamento. Se você perdeu, se você não sabe onde está o ticket, se roubaram o seu ticket, você tem que pagar. E o doutor Vitor quer proibir isso, né, doutor? Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Boa tarde, TV Câmara, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. Estamos aqui para esclarecer, como você mesmo pediu, porque não tem cabimento. Hoje está tudo informatizado. A pessoa entra lá, recebe um ticket. Lá está dizendo o horário que ele entrou, o número da placa do veículo, o nome do veículo, o tipo do veículo, tudo certinho. Por que ele não vai lá e puxa? Eu acho que fica mais prático ele levar o ticket. Mas se houve uma perda, um extravio por roubo ou até por de repente, inconsciência da pessoa, deixou cair em algum lugar, então não custa puxar lá, ver a data, a hora, tudo certinho, porque aí ele paga o tempo que ele ficou. E não o tempo integral por ele ter tido esse descuido. Então a gente está melhorando a lei que foi criada em 2002 e que muita gente não sabe, que realmente é proibido os estabelecimentos de cobrarem o valor integral se a pessoa extravia o ticket. Mesmo no caso, vereador, daquele estacionamento mais simplesinho, que faz tudo ainda à base de papel e caneta, mesmo para isso está valendo? Eu acredito que ele tem que ter pelo menos uma segunda via, né? Porque ele precisa da garantia, afinal de contas, o mais simples tem que ter o seguro. E para o seguro ele precisa ter, além do portador, do dono do veículo, também ele precisa ter uma segurança, ele precisa ter uma segunda via ali. Então, também ele vai ter o horário ali. E afinal, né, doutor, a gente sabe que esse tipo de cláusula sempre é abusiva, né? Sempre fere o consumidor. Sem dúvida. Então, a gente precisa dar uma reforçada, porque, infelizmente, nós somos obrigados a saber dos nossos deveres, mas pouca gente sabe dos seus direitos. E aí o senhor então fez esse projeto no intuito de tentar modificar essa situação e garantir para o consumidor um maior conforto, né? Exatamente, e para que todos saibam, a gente agradece a TV Câmara por estar explanando, porque vale a pena todo mundo estar sabendo a respeito do projeto de lei e acredito que vai ser aprovado também, sancionado pelo prefeito. A partir desse sancionamento são 90 dias para estar valendo na cidade. É tranquilo para fazer essa alteração na lei antiga então? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É bem fácil, tá? Foi falado até com o secretário do Legislativo, será feito todo o trâmite. Tranquilo. E aqui, então, no plenário,
sossegado com relação aos seus pares, acha que vai ser aprovado sem problema? Sem dúvida, já conversei com pelo menos 20, já está tudo acertado. Então deixa aí para a gente terminar uma mensagem ao consumidor que de repente ele vai poder ter um pouco mais de tranquilidade, né, nessa parte do estacionamento. Essa parte do estacionamento a gente acredita que vai ter todos os seus direitos reservados e mais, se não houver o cumprimento do estabelecimento, que procure o PROCON, que procure o advogado para entrar na justiça para que tenha seu direito preservado. E mais, a gente quer o melhor, né? E chega de tanto imposto na cidade, tanta paga e sem retorno, não é mesmo? Doutor Vitor, obrigado por falar com a TV Câmara. Eu que agradeço, muita saúde e paz a todos. Proposta do vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC, amplia o direito de aposentados e pensionistas à isenção do IPTU. O projeto altera uma lei já existente, permitindo ao beneficiário ter mais de uma fonte de renda, desde que ele ganhe até 5 salários mínimos. O documento já foi aprovado pela Casa e espera a sanção do prefeito. E o Jornal da Câmara conversa agora com o vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC. Vereador, o senhor propôs um projeto que altera a lei que isenta aposentados e pensionistas do IPTU, no caso, aposentados que ganham até 5 salários mínimos. Vereador, quais são as mudanças que o senhor propõe? Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade para poder explicar esse importante projeto de lei meu em benefício de aposentado e pensionista. Hoje, já existe na cidade uma lei que dá direito ao aposentado e pensionista ter isenção do IPTU. Porém, até 5 salários mínimos. O meu projeto de lei respeita os 5 salários mínimos. Mas também, se a pessoa hoje tem 2 fontes de renda, a pessoa perde o direito, tanto os aposentados quanto os pensionistas, eles perdem o direito. Por exemplo, eu penso o seguinte, a pessoa recebe 1 salário mínimo de aposentadoria. Depois, ele, por necessidade, trabalha de porteiro, mais 1 salário mínimo. Não atingiu os 5 salários mínimos da prefeitura, só que ele não tem direito da isenção do IPTU. Então, esse meu projeto de lei é para aumentar benefícios para essas pessoas que têm 2 fontes de renda e não atingiu os 5 salários mínimos. Então, e graças a Deus foi aprovado pela Casa, falta agora só a sanção do prefeito. E nós, um outro exemplo, por exemplo, a pessoa só tem direito à isenção do IPTU quando ele tem uma única casa. Eu já não penso dessa maneira. Mesmo que o trabalhador aposentado, ele tem 2, 3 casas, eu acho que ele tem direito à isenção do IPTU da casa que ele mora. Eu não quero que a pessoa que tenha 10, 20 casas tenha isenção de todas as casas. A pessoa que tem bens não é para essa ideia. A minha ideia é o seguinte, ele tem 2 casas, trabalhou a vida toda, contribuiu a vida toda com o país, contribuiu a vida toda com a cidade. Eu acho que mesmo que ele tenha 2 casas, a casa que ele mora, ele tem direito da isenção do IPTU. O meu projeto de lei é exatamente em cima da lei que existe, só aumentando alguns benefícios para o aposentado e pensionista. Vereador, e quem mora de aluguel, né? O aposentado e o pensionista que mora de aluguel, ele também vai ter direito a esse benefício no caso dele ser responsável pelo pagamento do IPTU? Parabéns pela sua pergunta. Inclusive, esse item era um artigo do meu projeto de lei. Esse projeto de lei eu discuti com o prefeito Almeida para ele sancionar. Porque não é de direito de um vereador fazer um projeto de lei que mexa nas finanças do município. Então eu discuti esse projeto de lei para pedir a sanção desse projeto. O prefeito Almeida adorou o projeto de lei e pediu para eu discutir com o jurídico. Procurei o doutor Severino e discuti com ele esse projeto dele. O doutor Severino também adorou. Só fez algumas recomendações sobre o projeto. Por exemplo, eu acho o seguinte, que o aposentado que mora de aluguel teria muito mais direito da isenção de um IPTU do que o cara que tem sua própria casa. O cara precisa mais. Só que, dona Nada, o simples fato de ter que provar, entendeu, através de um contrato que ele é inquilino, ia poder surgir muitas fraudes, muitas maneira que de qualquer maneira ia ter fraudes e aí ele não ia aprovar isso daí. Para o prefeito Almeida não vetar por causa desse artigo que tinha o meu projeto, eu tirei esse artigo e vou estudar de que maneira beneficiar esses aposentados que pagam aluguel, que eu vejo que precisa muito mais do que o aposentado que tem sua casa própria. O senhor acabou de dizer que o prefeito gostou desse projeto, então qual a sua expectativa aí para que ele sancione, já que a Casa aprovou Ó,
Eu conversei com ele lá atrás, no início desse projeto, tramitando aqui na Câmara Municipal, e recentemente. Lá atrás, o prefeito falou, doutor Alexandre, conversa com o jurídico. Se o jurídico viabilizar esse projeto, pode ter certeza que nós vamos sancionar esse projeto. A última vez que eu fui falar com ele, agora que ele foi já discutido pela casa pela segunda vez, eu fui falar com ele pedindo para não esquecer da sanção desse importante projeto para a nossa cidade, para os nossos aposentados e pensionistas. Eu falei, doutor Alexandre, desde que o jurídico aprove e a finanças aprove, prefeito, na época o senhor falou comigo o jurídico. Finanças, eu não fui conversar com ele porque o senhor falou para mim jurídico. É lógico que no tempo de crise que a cidade está vivendo, eu sei que realmente eu não posso fazer um projeto nesse perfil. Porém, nós tínhamos discutido, é um excelente projeto para a cidade e eu conto com o teu apoio na sanção. Eu acredito na sanção desse projeto. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos então na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Muito obrigado e até lá.